Maranata. Maranata. Impacto Moçambique 2026. Cristo, a nossa esperança. Vamos todos com vivacidade. Impacto Moçambique 2026. Cristo, a nossa esperança. Impacto Moçambique 2026. Cristo, a nossa esperança. Impacto Moçambique 2026. Amém. Queremos desde já agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estar aqui junto dos irmãos, junto de uma multidão de jovens que aqui estão presentes. É um privilégio enorme poder estar no meio de vocês e para podermos hoje aprender e também praticarmos uma obra de caridade. No entanto, respondo pelo nome do pastor Gerito Joninho Loborino. Este é meu nome, um pouco complicado, mas vão se habituando. E não estou cá sozinho, estou cá junto da minha parceira, a minha digníssima esposa, que tenho a honra de poder lhe apresentar neste momento. Gostaria de poder lhe convidar para poder se colocar de pé e para poder saudar a igreja. Obrigado. Por causa do tempo, vamos ter que correr um pouco. Já são 12 horas quase e o nosso sermão ainda não começou. Hoje temos um tema muito especial, com o título Unidos no mesmo propósito ou Unidos no mesmo espírito. Esse é o nosso tema principal do dia de hoje. E este tema também é um dos temas que vai nos guiar durante a semana de oração da Semana da Juventude. É um dos temas que também elaborei, é da minha autoria, irá circular por aí. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, o texto no qual foi lido aqui, e todos nós conseguimos ouvir. O texto diz, versículo 42 a 47, diz o seguinte: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Amém, igreja? Amém. Queridos irmãos, esse texto é descrito dentro de um contexto amplo. Após a ascensão de Jesus Cristo no céu, o Espírito Santo é derramado pelo cumprimento da promessa de Jesus Cristo, que enviaria o Consolador, que estaria no seio dos discípulos e que poderia auxiliar na pregação do Evangelho a todo mundo. E neste momento, Jesus Cristo havia deixado algumas recomendações básicas, que primeiro deveriam ficar unidos, ficarem no mesmo lugar, na mesma casa. E os discípulos cumpriram este requisito imprescindível para que o Espírito Santo pudesse ser derramado. O Espírito Santo havia sido derramado e, como fruto do Espírito Santo, a pregação do Evangelho foi dada e mais de 3.000 pessoas haviam se convertido, cumprindo-se assim a promessa, a profecia do livro de Joel também e também do Amós, não é? Que o Espírito Santo poderia ser derramado e muitos deles poderão se converter. Queridos irmãos, como fruto da presença do Espírito Santo no seio da igreja, produziu algo muito importante, que é o aspecto que nos une aqui, que é a unidade. O livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, nos fala de um tema muito importante que permeia todo o Novo Testamento, que foi fundamental e é fundamental para hoje, para o desenvolvimento da igreja.
a unidade. No contexto de uma sociedade hiperconectada que nós vivemos, mas profundamente solitária, que temos muitos seguidores, maioritariamente, mas temos poucos amigos verdadeiros. Hoje, estamos juntos nas fotos, nas mídias, mas estamos distantes no coração. Diante disso, o texto de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, nos apresenta o modelo da igreja primitiva. Um modelo que se espelha com o ideal de Deus, que Ele deseja que possa ser vivida no seio da sua igreja. Queridos, a igreja diz que a igreja vivia era uma comunidade viva, era uma igreja espiritual e transformadora. Ali aprendemos uma verdade poderosa. A comunhão não é apenas estar juntos, mas sim é compartilhar a vida. Queridos jovens, eles estavam unidos no mesmo espírito. E é isso que Deus deseja com a juventude hoje, nos nossos dias. Deus deseja que nós possamos estar unidos no mesmo propósito. A Bíblia diz, e perseveravam unânimes, não é? A palavra unânime aqui significa, literalmente, uma só mente, um só propósito, uma só direção. Eles andavam com um objetivo único, que era anunciar a Cristo, a breve volta do Senhor Jesus Cristo. E a juventude de hoje, vivemos num tempo de divisionismo no seio da nossa igreja, no seio da nossa juventude. Hoje, vivemos no seio de disputas sociais, competições, o orgulho, comparações. Até mesmo no seio da igreja, é comum ouvir que esta pessoa faz parte do grupo X ou Y, não pode desempenhar a função X. Então, o divisionismo está no seio da igreja. E é um mal nefasto que destrói e que inibe a pregação do Evangelho, o desenvolvimento, o avanço da palavra de Deus. Com o contexto que nós aprendemos, o livro de Atos, neste caso, nós podemos entender, querida igreja, que unidade significa caminhar na mesma direção, mesmo sendo diferentes em etnia, mesmo sendo diferente em cor, mesmo sendo diferente na língua, mas significa caminhar na mesma direção. Unidade não é pensar igual em tudo. Unidade é colocar Cristo como centro de todas as coisas. A igreja primitiva era formada de pessoas de diferentes origens. Tinham lá gregos, tinham lá fenícios, tinham lá romanos, tinham lá judeus, tinham de pessoas de diferentes etnias sociais. E alguma coisa unia esses jovens. Aquele grupo de discípulos era unido. Maioritariamente eram jovens, Tiago, João e companhia Marcos, que compunham aquele grupo. Eram jovens, Timóteo, que posteriormente vieram compondo o núcleo dos discípulos, não é? Dos discípulos de Jesus. Eram jovens, e são estes jovens que Deus lhes confiou uma mensagem para a proclamação do Evangelho a todo mundo. E, queridos, com o texto também nós aprendemos que a igreja primitiva era formada de pessoas diversificadas, mas mesmo assim que tinham algo em comum, maior, que era o Espírito Santo. Quando os jovens vivem em unidade, a igreja se fortalece. O testemunho da igreja se torna poderoso, se torna vivo. A igreja se torna impactante. As pessoas conhecem a igreja por aquilo que testemunha-se da igreja, por aquilo que a igreja vive. Há maior impacto quando existe unidade no seio da igreja. Mas quando existe divisionismo, mesmo que a igreja exista multidões, nunca vai crescer. Queridos, o testemunho, quando há unidade, o testemunho ele se torna poderoso. O mundo percebe que Deus está presente no seio da igreja. Jesus Cristo disse no livro de João, capítulo 17, versículo 21, para que todos creiam, não é? Para que todos sejam um, de tal maneira que eu sou o Pai, e para que crendo, vendo, e todo mundo creia naquele que me enviou. As pessoas somente vão acreditar em Deus, o Todo-Poderoso, se a igreja estiver unida, no verdadeiro sentido da unidade. A Bíblia diz que a nossa unidade é uma ferramenta evangelística que faz o mundo crer no que pregamos. Por isso, a unidade permite com que
possamos partilhar o pouco que Deus tem nos concedido. A Bíblia diz que vendiam suas propriedades e bens e repartiam com as pessoas que tinham necessidade, no contexto no qual eles viviam. E veja somente o livro de Atos, capítulo 2, versículo 45, que o termo vender não significa que eles viviam no comunismo tirânico que nós assistimos hoje na sociedade, mas sim partilhavam o pouco que ele tinha, levava o seu pão e partilhava com o seu próximo. Queridos,